Fala, rapaziada. E aí? Tranquilo? Bom dia, bom dia. Ó, vamos começar mais uma Assembleia Geral do Condonecta. Mais um episódio do nosso Condonecta começando. Obrigado aí a todo mundo. Como começo eu já peço, clica aí no aviãozinho, vamos mandar o convite pro pessoal. Fala, Hernani, nosso convidado já tá aí, já vou aceitar. Tô mandando os convites aqui, calma aí. Fala, Rômulo. Fala, meu irmão, tranquilo? Bom, e você? Tô na paz. E aí, mano? E deu uma travada. Acho que agora vai. Agora foi. Eu tô mandando os convites aqui, mano. E aí, como é que tu tá? Bom dia. Já correndo logo cedo, resolvendo o problema padrão vida de síndico, né? Normal, normal. E hoje mais tarde eu tô indo para aí, né? Tô indo para São Paulo. Eu vou para a Expo amanhã. Então eu tô numa correria danada também. Imagino, preparar tudo para vir para cá. Tem que preparar um monte de coisa. Bom dia, Cissa. Tudo bem? Bom dia, Davi. Bom dia, pessoal da Action Gestão. Obrigado aí a todo mundo. Cara, primeiro, né, quero te agradecer duas vezes. Né? Primeiro é que tu entendeu, né, o problema, a, a mancada que eu dei. Porra, eu simplesmente esqueci, né, da live, mas aí te agradeço pela live hoje, né? Eu que agradeço aí. Bom dia para todo mundo também, para Cecília também que tá participando. Participamos da live com ela faz uns 15 dias, foi muito bacana também. Bom dia para todo mundo que tá entrando, participando aí da live. Eu que te agradeço também essa oportunidade, a gente bater um papo que eu acho que é sempre bom, né? A gente sempre consegue aprender e ajudar também os demais síndicos, né? Sim, sim. Eu comecei a ver essa live, né? Depois que eu comecei o programa com uma forma de conectar os síndicos, né? E conectar também as pessoas novas, né, do mercado. Porque a gente fala tanto sobre especialização, sobre a profissionalização do síndico, mas aí você vai nos eventos, eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas eu já vi pessoas passando e já conversei com outros síndicos que relataram que passaram. A questão daquele olhar torto quando você é novo, você não é um síndico já de nome, não tem aquela quantidade de condomínios, e aí você não, não vejo discriminação, mas vejo um tratamento diferente. E aí vou fazer uma live para poder atender essa gente também, né? Atender esses síndicos novos, porque é uma carreira que está crescendo, né, agora. E até para síndico antigo, eu vou falar o seguinte: é bom a gente ter conexão com outros síndicos também, né? Por isso você fala, puta, eu tenho experiência, tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. Sempre tem uma coisa nova, a gente sempre pode aprender, né? E, por exemplo, às vezes você quebra a cara num determinado assunto, aí outro síndico vem e passa por uma situação igual. Ele fala, putz, eu posso Sim, aprender com a experiência dos outros, né? Mesmo que você fala, pô, mas o cara, eu até brinco, eu servi na Marinha, né? Tem gente que sabe disso, servi 8 anos. E quando eu tinha um pouco mais eu tinha sido promovido a primeiro tenente, começo de 2011, a minha irmã já era primeiro tenente desde do final de 2008, ela tinha muito mais tempo do que eu, né? E foi uma coisa engraçada que eu, com 2, 3 meses de primeiro tenente, eu tinha muito mais experiência em serviço do que a minha irmã, que já tinha 3 anos. Porque eu passei por situações, eu tive morte que ela nunca teve no serviço dela.
Caramba. Recebi ministro que ela nunca tinha recebido até então. Então para assim que a gente pode fazer esse paralelo, né? Você fala, eu tenho 10 anos de sindicatura. Aí eu pergunto, quantas tentativas de suicídio você já enfrentou, né? Eu tive uma dessa ano passado. Você fala, caramba, como é que eu lido com isso? Nunca tinha passado por uma situação dessa, né? A gente achou que a pessoa só tinha passado mal e no final das contas ela tentou se suicidar. E conversando com outros Caramba. síndicos. Oi, Mara, tudo bem? A Mara acabou de entrar também. Ó, Mara, E... o Freitas entrou aí também. A Lohane é engenheiro. O Freitas tem. Freitas é de São Paulo, cara, tem uma terceirizada. O cara faz um trabalho maneiro. O Mara, né? Tudo bom? Bom dia. Eduardo entrou aí também. Bom dia. Cara, essa situação de suicídio eu nunca passei, não. Quer dizer, eu já passei trabalhando em administradora. Eu trabalhei na administradora, tinha no condomínio que eu cuidava lá, tinha uma senhora que ela não tinha problemas, né? Problemas mentais, e ela era sozinha. Aí ela já tentou se pular da janela, já tentou fazer já tentou outras coisas. E, cara, assim, eu não presenciei, mas passar por isso era um peso que depois eu chegava no condomínio e escutava isso, eu sentia um clima estranho, né? É muito esquisito. Não, e pior que assim, você fala, foi uma tentativa, né? A gente ia conversar do assunto, já mudamos É, para outro, mas vamos embora, né? vamos embora. Até bom essa chance. Foi assim que eu conheci o Serjão do De Repente Síndico também. Puta, eu falei, meu, por que eu vou pedir? Por que eu vou pedir ajuda? E aí, putz, a gente bateu um papão e tal. Aí o que aconteceu? Como é que foi essa situação? Eu tinha saído, né? Acho que eu tinha ido nadar, não me lembro. Aí o zelador me. Aí depois, conversando com ele com calma, ele falou, não, o que aconteceu foi isso. Eu falei, puta, foi porque ela tinha deixado o bilhete, tinha tomado o remédio controlado, comprou, né, por baixo do pano e tal. E falei, puta, então foi tentativa de suicídio. Isso foi acho que numa quinta, sexta-feira. No sábado, domingo, eu tiro para Sorocaba, tive visitar minha irmã, né, a gente ia na casa dela. E minha esposa acabou não indo. Foi a sorte, porque no que a gente estava voltando, ela também teve problema no apartamento, aí ela proibiu a filha de entrar, a gente descobriu que a filha era menor de idade, com 17 anos, mas ainda é menor, né? Ela, ela não entra mais no prédio, a gente falou, olha, é complicado, como é que você... Ela tá falando, não entra mais no prédio, mas você vai deixar uma menor de idade na rua, com um bebê. Então a gente falou, entra, deixa na clausura. A gente foi contornando a situação, aí como minha esposa é psicóloga, também começou a atender ela, e aí ela deu uma acertada. Mas foi uma situação bem interessante. Falei, cara, eu nunca Cara, vivi isso na minha vida. teve uma coisa também, Né? E a gente conversando com outros síndicos, os a caras gente falaram, também não já vi isso entrou aí, num não. assunto que não era nada a ver, mas é bom, bem mais tranquilo. Agora que a gente já entrou, a gente segue. Teve um condomínio aqui que eu peguei, o condomínio antigo. Tinha uma moradora específica que o apartamento dela, quando tu via, a porta totalmente destruída dela, a porta, a maçaneta, o prédio já não tinha padronização mais, bem antigo, bem deteriorado. E aí, né, eu estava num dia, ia ter uma reunião com o conselho, de repente eu escuto uma barulheira, uma bateção de porta, ela tentando arrombar a porta porque perdeu a chave. Aí porra, não, estranho, né? E eu tava com um conselheiro. O conselheiro chegou, virou para mim. E, cara, olha só, eu conheço, ela tem problemas, ela passa por muitos problemas, tem problemas com os filhos, o apartamento dela é totalmente insalubre por dentro, não tem esgoto. Eu pude conversar com ela que ela estava com problema na caixa do ar-condicionado, estava pingando. Eu fui na porta dela, bati, eu tive como ter aquela percepção, apartamento totalmente destruído por dentro,
parede, muito ruim, cara. Então, ela sozinha, com luz cortada, totalmente insalubre, totalmente insalubre. E ela com problema Nossa. também, né? Afetou muito, afeta a cabeça. E, cara, eu conversava com ela, ela era totalmente, botava assim, não, não tá bem, não tô bem. E agradecia, fechava a porta e, cara, tu não tinha, eu ficava sem reação, sabe? Porque, pô, se fosse uma pessoa normal, e essa pessoa é grossa, vou multar. Mas tu chegava que a pessoa tem problemas, né? E como que você vai lidar com uma pessoa dessa, né? O Freitas falou aí que teve ocorrência de suicídio consumado. Porra, é foda, É, cara, é foda. E aí como síndico, como que tu lida com é, uma pessoa dessa? Porque ela está é ferindo complicado. totalmente a comunidade, né? A gestão, a saúde, a segurança da gestão, mas aí ela tem problema. Como que tu vai lidar com isso? Eu não sei. Não existe a receita de bolo, né? Faz isso. Cada caso é um caso. Não, não tem, que nem o Fresco comentou aí que ele teve. Aconteceu, né? Aqui só ficou na tentativa. E ele teve um dia que ela mandou mensagem pelo aplicativo e tal. Aí o que eu fiz? Eu peguei e liguei pro 93 e falei, olha, tá acontecendo isso, né? Pro bombeiro. E você fala, putz, olha a situação absurda. Ela falou, eles não podem. Ela falou, teve os sinais? Ela falou isso, teve o gatilho assim? Eu falei, não. Eu falei, então o pessoal não pode entrar no apartamento. Eu falei, como assim? Há indícios que a pessoa tentou essa semana. Ela falou, eu entendo. Só que se eu não tiver o gatilho e eles entrarem no apartamento, eles podem ser processados por invasão. Aí, eu falei, peraí, mas eu tô falando da polícia, né? Só que se ele entrar sem o gatilho e não tiver risco à vida, os policiais, né, o soldado, o cabo, o sargento, enfim, quem quer que seja, pode ser processado por invasão. Eu falei, a pessoa está dando indícios. Não, mas se não teve o gatilho, infelizmente, o gatilho tô me matando, adeus mundo, sabe? Algumas coisas assim que falou, se ela não falou essas palavras, não pode fazer nada. Cara, eu passei Aí você no caramba, dia, na o que quinta-feira, que eu na faço? quinta-feira que a gente estava tendo, que a gente Né? iria ter a nossa live, eu estava num curso, né, de direito, foi direito condominial, estava com o Luiz Arechavala, Leandro Sender, estava aqui com os síndicos, uns síndicos 5 estrelas aqui do Rio, Paola, o Deluca, doutora Marisa Dreis, né? E a gente entrou num assunto, ele já estava falando sobre Código Civil, e tem um artigo lá, eu acho que é o 188, né, que você pode entrar no apartamento, você pode destruir coisa alheia se for para consertar algo, né? Por exemplo, eu posso para acessar um problema iminente e depois sair. Nesses casos, por exemplo, aí ele deu um exemplo que tinha um apartamento, aconteceu no apartamento, tinha uma criança chorando na varanda, falando que estava sozinha em casa. Ela acordou, a criança acordou assustada, e aí o síndico ligou para ela, para eles, né? E aí, o que eu faço? Eu chamo a polícia e tal? Não, entra no apartamento. Mas aí o que vai acontecer? Porque é criança, tu não sabe, né? Criança nova, assustada, de repente vai que ela pula dali para sair, tá assustada, tá presa, tá sozinha em casa, arruma o apartamento. E aí, nesse ponto, se acontece um gatilho desse, como, até que ponto a gente pode invadir, mas chega lá, fala, porra, não aconteceu normal, tinha carta, mas e quando a pessoa tenta fazer e não deixa nada assim para você comprovar, acaba invadindo, acaba sendo processado também, é complicado, né? É, nós tivemos uma situação, não foi tão grave assim, no outro condomínio, lá no comercial, né? Foi uma questão de vazamento. De noite, o cara reclamou, o bombeiro me acionou, né? Me avisou, falou, chefe, está acontecendo isso, isso, isso. E para ajudar aqui em São Paulo, a gente tem um rodízio de veículo, né? E era um dia que eu não podia sair, que era meu carro, eu ia ter que pegar um Uber, alguma coisa. Falei, cara, faz o. Aí eu consegui
contato que como é comercial, dá 5, 6 horas, tem gente que fecha e vai para casa. E aí o que eu fiz? Eu consegui o contato da pessoa do conjunto. Ela falou, e por sorte era fechadura eletrônica. Ela falou, olha, eu te passo a senha e depois eu troco. Eu falei, mas o ideal seria que alguém tivesse lá para acompanhar, né? Aí eu avisei o bombeiro, eu falei, cara, vai lá. Só que o que ele fez? Já entrou com o celular filmando. Ele entrou, acessou, puxou o registro. O que a gente aprendeu dessa lição? Bodycam. Então, hoje eu tenho 3 bodycams no condomínio. A gente já está discutindo uma possibilidade de uma quinta câmera corporal. Até que eu fiz um post um dia falando disso. As câmeras corporais me resolveram muitos problemas, né? E tem que fazer alguma coisa. Ele já vai pro local filmando, né? E agora, por exemplo, feriado, já está programado para o ano inteiro. Sai um comunicado, é o mais do mesmo, mas sendo chato. Ó, quem puder, fecha a água, desliga o disjuntor, é feriado prolongado. Até encontrei um condomínio no sábado, ele falou, pô, Nani, ficou legal o que você fez, cara. Eu falei, é chato, porque todo feriado vai ter isso. Nós tivemos agora praticamente 3 feriados seguidos, né, prolongados. Os 3 foram. É o mesmo comunicado, é a mesma coisa. Olha, fecha a água se você puder, desliga o disjuntor, deixa um telefone de contato com a administração do prédio se der algum problema. Ah, mas vai ser chato? Vai, mas precisa. Você resolve um monte de problemas. Ficha cadastral, né? A gente bate muito na questão da atualização da ficha cadastral. Eu vejo, teve poucos, um dos condomínios, assim, o condomínio que eu assumi, mais da metade sempre teve problema de ficha cadastral. Um ponto isso é padrão. Mas teve aquelas raridades que estava completinho, também era um condomínio pequeno, todo mundo se conhecia, então dava para lidar. E quanto maior o condomínio, maior os problemas, aí quando tu vai ver, é aquela unidade que não tem os contatos que dá problema. É sempre assim. É sempre assim. A lei de Murphy não falha. Cara, eu achei interessante essa questão da bodycam, até para você atender no atendimento, você trata com... Hoje em dia, né, que a gente está vendo esses casos aí dos síndicos, funcionários agredidos, e às vezes por às vezes uma intemperança da parte da gestão, né, que acaba acumulando coisas, né, que complicam, mas também muitas das vezes por causa de problemas, né? A pessoa está com um problema, acontece outro, ela não consegue lidar, ainda mais nesse período que a gente teve da pandemia. A pandemia, às vezes, ainda assusta. Teve gente que perdeu parentes e aí então se tornou um trauma. E aí quando você trata de qualquer coisa, é complicado. Né? Eu brinco que depois que eu li o 1984, né, que fala das telestelas, eu adoro câmera, né? Então eu tenho câmera para tudo que é lado. Na administração eu tenho câmera. Até ontem a gente passou numa situação engraçada lá no prédio. A condômina pediu uma reunião, tal. Eu falei, olha, pode ser videochamada, tal. Não, eu prefiro presencial, pessoalmente. Eu falei, tudo bem. E conseguimos marcar ontem, na 1h30. Só que ela me manda uma mensagem 10 horas da manhã falando, eu não vou conseguir chegar a esse horário. Só vou chegar às 4. Eu falei, 4 eu não consigo, porque eu já tenho outro compromisso. Então vamos fazer por vídeo. Então eu estava sentado na minha mesa, a câmera pega, né, a sala toda da administração, tem a gente contratou um manutencista agora, e o gerente predial está usando uma outra sala junto ali no anexo. E eu fui doar sangue ontem, né, tem uma conhecida, até fazendo um parênteses aqui na nossa, já fazendo um pedido também, aqui, quem puder doar sangue também, coloquei foto minha lá no banco de sangue também, para incentivar o pessoal, né. Só que assim, ela falou, vamos fazer videochamada. Eu falei, então tudo bem, eu vou lá, deixo um negócio que eu tenho que deixar e volto para casa e faço a videochamada de casa. Só que eu estava na porta, saindo do prédio, na cancela do estacionamento. Recebi uma mensagem e falei, deixa eu voltar para resolver isso aqui. Só que assim, já não tinha almoçado, não tinha nada. Eu falei para ela,
falei, pô, corre lá pega uma Coca-Cola ali pra gente, né? A gente tá tomando uma Coca-Cola, tô conversando, aí deu horário, conversando com a condômina. Isso meu gerente predial vai passando tomando uma Coca-Cola ali na garrafa, né? Virou piada. Aí o cara já puxou a câmera ali. Então assim, eu falo, é que nem o Fritz colocou aqui, quanto mais câmera, melhor. Concordo. É fundamental a gente ter as câmeras. E vou falar, é melhor a gente gastar um pouquinho mais e ter câmera que captura áudio, não só o vídeo, mas o áudio também. Né? Eu tô com uma situação lá, a gente vai ter uma reunião hoje, é quarta manhã. Houve um desrespeito, eu dei advertência para o condômino, ele quer ver o vídeo. Mas tudo bem, te mostro o vídeo com áudio, não tem problema nenhum. Né? Porque você blinda o condomínio, você se protege. Então, eu tinha muita reclamação. O gerente predial me desrespeitou, o bombeiro me desrespeitou. Aí você puxa as imagens, não era aquilo que tinha acontecido. Né? Ou até mesmo desrespeito na portaria, na recepção. Com as imagens, fala, você está com dúvida, filho? Tá aqui, acaba com a conversa. Que vê que eles estão com a bodycam, né? Já chega todo querendo crescer. Por que isso? Porque aquilo, não sei o quê. A hora que tá com a bodycam, fica todo bonzinho. Oh, não, tudo bem, olha só, sabe? Mas então os caras até brincam, parece um pombo chegando, estufa o peito e já vai com a câmera na frente, né? Então isso é fundamental. E eu tava conversando com um amigo meu outro dia. Do registro é bom, cara. Esse registro é bom, o áudio também. E a bodycam a gente usa não só para essas situações, mas que nem esse menino que a gente contratou agora para manutenção, né? O Vitor, ele vai estar trocando uma lâmpada, tá filmando. Tá trocando um registro, tá filmando. Até a gente falou, isso é fundamental porque, por exemplo, tá trocando a lâmpada, deu um curto, alguma coisa. Opa, a gente consegue ver o que aconteceu. Então a gente tem o registro também. Se não deu nada, beleza, depois você vai lá, apaga isso daí e já era. Mas se acontece algum problema, ou, não foi feito. Não, foi feito, tá aqui o registro. Então eu acho fundamental. É muito bom e ajuda muito. E é um custo que, na minha opinião, se paga. Sim. É investimento, né? A gente quando fala nisso é investimento. Perfeito, não é custo, é investimento. Porque... Wilson entrando aí, bom dia, meu amigo. O Freitas falando dos problemas acontecem. Realmente, câmera muito melhor. Bom dia, Karina. Ferreira, bom dia. Carla, tudo bem? Carla, bom dia. Obrigado aí a todo mundo. Marluto, Patrícia, Eduardo, novamente. Obrigado aí a todo mundo. Cara, a gente foi nessa questão, e aí a gente até deu uma entrada agora na questão que a gente pretendia falar, né? Que é a questão da comunicação. Antes de entrar, a câmera já está dando, dá uma facilitada para não ter esse problema de comunicação. Né? Você fala, então, que é a melhor forma de lidar com uma situação pessoalmente, tendo né? E como que você vê a comunicação? E tem a pergunta do Davi, antes de você falar, qual o preço médio de uma bodycam? Depende. Vou falar, eu sou fã da Intelbras, que nem a Cissa fala, a Cecília fala. Aqui você pode falar bem, não pode falar mal, né? Eu falo, eu sou fã da Intelbras, adoro os equipamentos da Intelbras. Só que assim, uma câmera da Intelbras, você vai pagar de 3 a 5 mil reais. Realmente, elas já estão com você tem uma série de recursos, GPS, Wi-Fi, GPRS. Então tem uma série de recursos que você fala, putz, legal pra caramba, né? Hikvision também, são marcas boas que estão nessa faixa aí. 4, 5 mil reais, você tem Dockstation e tudo mais. Só que eu estou no condomínio que assim, eu comprei 3 câmeras, eu comprei 2, comprei mais uma agora. Então eu estaria falando em 15 mil reais. E hoje eu não tenho esse caixa para fazer. Então o que a gente fez? Eu comprei uma outra, não sei se o nome, não sei se é Boblov, não sei como é que fala isso. Eu paguei 700 reais em cada câmera, mais o cartão. Eu tive que comprar mais um cartão SD.
Então eu paguei nessa faixa daí. É a N9, são câmeras boas. A vantagem que eu tenho já é que eu já tenho a tela nelas também. Tem câmera que tem tela e tem câmera que não tem tela. Só que aí você tem que também ver a questão da LGPD, né? A gente está falando das câmeras e tal, mas eu tenho aprovado em regulamento que eu posso usar, que o ambiente é monitorado, está todo mundo ciente disso. E a gente teve uma discussão no conselho desse prédio, e o conselheiro falou, tá, mas, por exemplo, o operador da câmera, seja o emergente predial, seja o bombeiro, seja o da manutenção, ele tem acesso às imagens? Tem. Aí ele falou, mas quem garante, por exemplo, ele teve uma situação com o condômino, que ele foi lá e gritou com o condômino, e aí ele apagou essa imagem. Eu falei, você tem razão, tua preocupação é extremamente válida. Só que aí eu tenho as câmeras dos andares. Então, por exemplo, eu tive uma reclamação. Ele gritou comigo. Vamos pegar a bodycam. Opa, puxei a bodycam. Não tem nada. Deixa eu ver o andar. Opa, no andar apareceu. Por que não tem na bodycam? Foi apagado? Peraí, então você já está agindo de má fé. Não tem no andar, não tem lugar nenhum. Opa, peraí que a gente vai... Assim, tem que analisar também caso a caso, né? Que a gente fala, você tem que analisar caso a caso, não tem jeito. A principal é essa. Eu paguei... Tem mais modelos mais baratos, aí na faixa de R$300, R$200, mas o que a gente analisou, que atendia a gente melhor, foi essa daí na faixa de dentes, que é a Boblov, não sei como é que fala isso daí, N9. Isso aí, quando você vai... Cara, só deixa eu falar, tá dando retorno aí do meu áudio? Muta aí. Peraí, deixa eu dar uma... Pronto, já... Oi. Oi. Aí, foi. Tava dando retorno. Então, explicou, Davi? Respondeu aí. O preço varia muito e também é interessante ter na previsão orçamentária. Vê os custos, coloca na previsão orçamentária e aí resolve o problema. O Freitas falou aí, explicar para a galera, a bodycam é aquelas câmeras que ficam no peito, né, que os policiais usam, para quem não conhece, aí está explicado. Obrigado pela explicação. O Wilson fez uma pergunta aqui também, quais são os incidentes mais comuns que ocorrem em condomínio? Olha, vamos listar aqui até amanhã, cara. Vamos falar de algo específico. Então, como a gente está falando dessa questão de bodycam, comunicação, quais seriam os incidentes que você já passou, são mais comuns que você observa nessa questão dessa comunicação que a bodycam resolve? E deixa eu dar um bom dia para o pessoal, Santos, Luzirene, bom dia, obrigado. O Davi falou que ainda está com retorno de áudio. Quem? É o meu quando está dando retorno. Eu acho que quando eu falar, tu muta. E aí resolve. Eu estou mutando quando eu termino. Tá, então eu vou... eu vou falar não só da bodycam, mas de câmera de uma forma geral. Né? Os problemas que a gente consegue resolver. Uma situação que a gente teve aqui, quando eu era síndico aqui no prédio onde eu moro, o que aconteceu? Eu tenho uma câmera na guarita com áudio, né? E a moradora falou que ela pediu uma informação para o porteiro e o porteiro deu uma informação errada, com relação ao horário de mudança, no sábado, que o horário aqui é bem restrito, né? Que o porteiro me passou a informação errada. Eu só falei para ela o seguinte, data e horário. Que é uma moradora que a gente já tem um histórico de ter problema com ela, né? E o detalhe, é uma coisa que eu faço bastante, é divulgar regulamento interno. Como é que você faz o regulamento interno? Eu sou a favor da lei do menor esforço, né? Então, você tendo ele eletrônico e fácil para os moradores, condôminos, frequentadores do prédio, o cara vai lá e pega e não tem problema, não tem desculpa. Né? Eu tive uma situação com que a gente manda um e-mail de boas-vindas, o cara, eu não li porque eu estou em Las Vegas. Bicho, eu te mandei PDF, não tem nada a ver, você lê em Las Vegas, não interessa. Então o que aconteceu? Voltando a essa questão. Aí a gente divulga com frequência o regulamento, e ela falou que o porteiro deu a informação errada. Eu só falei, data e horário. A hora que eu puxei as câmeras, dá a informação, o porteiro dá a informação certinha. Não, é tal horário, é assim, 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 assado.
E falei, olha, porque ela tomou a advertência porque ela desrespeitou o porteiro, aí que ela questionou, né? E aí eu coloquei, falei, olha, é isso, isso, isso. Não, que não foi nada disso. Você quer ver o áudio? A câmera, as imagens estão à sua disposição. Tá aqui. Acabou o assunto. Então, situações como essa, da câmera, da bodycam, é uma coisa. O que a gente tem, por exemplo, a gente tem obra no prédio comercial, a gente faz depois das 6, né? Porque o pessoal está trabalhando os horários. Então, aí o que a gente fala, ó, a regra para fazer barulho é essa. Aí o cara vai passa das 10 da noite. Então, não posso, porque eu tenho vizinhos residenciais em volta do prédio. Então, o meu bombeiro, o gerente predial, às vezes está, não estou falando isso, mas às vezes está fora do horário lá. Ele já sobe com a câmera, que ele subiu com a câmera ligada. Aí eu mando pro responsável do conjunto, olha, dia tal, assim, aconteceu isso, 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 isso. Não, não aconteceu coisa nenhuma. Você quer ver as imagens? Então isso são dois exemplos aí que a gente tem resolvido bem essa situação com essas câmeras. Cara, e fora que a body... Pode falar, pode. Desculpa, a bodycam... A bodycam ela já tem um fator, vamos colocar, inibitivo. A hora que o cara vê, o cara já, opa, ele mesmo já se policia para não gritar, para não dar chilique, nada disso. Isso realmente, essa bodycam, o que eu posso falar, que até explica melhor, Wilson, os maiores problemas, eu já fiz uma live falando sobre isso, são os 5 Cs em condomínio, 5 C de problema. Criança, cachorro, cano, calote e o último eu esqueci o último, mas é criança, eu esqueci o último. Carro ou vaga de garagem? Então, criança, carro, calote, cachorro e cano. Então, esses são os 5 maiores problemas em um condomínio, cara. Cachorro, barulho, cachorro late, pet no geral. Criança brincando dentro de apartamento, correndo, barulho. Calote, inadimplência. Ou aquela inadimplência instaurada, ou aquela inadimplência também que é realmente uma inadimplência. Eu já pude comentar, existem inadimplentes que não são inadimplentes. Eles pagam para prazo, então eles não entram não dá para você comparar ele com um calote, né? Cano, vazamento. E aí quando a gente fala, aí a gente entra naquela questão de utilizar o artigo 188. Tem um vazamento muito grande, vai afetar outros apartamentos. Eu posso entrar no apartamento para fechar aquilo, a bodycam resolve, que eu entro filmando, então essas coisas. E o último, carro, problema de carro, vaga de garagem, bateu no meu carro, a câmera não pega, bateram no meu carro, está arranhado, aí o carro bateu no portão, na guarita, derrubou a guarita, quebrou. Porra. Então são vários casos que são comuns. Existem vários outros 6, né? Só que esses são aqueles principais que a gente elenca com mais facilidade. E nessas vezes, quando a gente vê, que aí o Hernani pode falar, quando ele trabalha mostrando, deixa a convenção sempre, enviando, deixa alerta aos moradores, faz essa comunicação bem feita, assertiva, com vários meios, você resolve muito desses problemas. Porque condomínio, a maioria das pessoas, dependendo da localização, eles não têm a comodidade, eles não têm a prática de morar em condomínio. Então, condomínio, as suas legislações específicas, todos os detalhes que o Código Civil dá, todos também, a questão do condomínio não se enquadrar como uma pessoa jurídica. Então, são vários detalhes que você fica
fica bem delicado, né? Você fica, é algo delicado que você fica receoso em tratar. Então você tem que ter cuidado ao falar, ao comunicar, ao expor, mas sempre mantendo a linha. Se você faz o básico bem feito, dá certo. E aí o Davi comentou aqui, custo-benefício, sensacional. E muitos não têm nem noção de utilizar essa estratégia. Sim, o custo-benefício, a gente fala, é uma parte que eu especializei muito, quando você faz uma gestão estratégica, é uma gestão financeira do condomínio. Quando você tem a gestão financeira bem feita, né, no condomínio, você tem como enquadrar projetos de melhorias e de menores gastos, né, no condomínio. Romulo, Fala aí. só vou te cortar ouvindo. Ah, voltou. Tinha dado uma. Fiquei sem áudio aqui um minutinho. Mas já voltou. Então, o Preto já tá vendendo peixe dele aí, ó. Não, mas é uma coisa interessante, né? Até que deu desse áudio aqui, você falou um negócio, eu ia pegar um gancho, mas esse negócio da comunicação, até um condômino que eu encontrei, ele é o marido da minha dentista, né? Eu não conheci ele pessoalmente, né? Conheci pessoalmente sábado. E ele me falou o seguinte, né? Ele falou, pô, né, mas que eu não tenho subsíndico lá nesse prédio, né? Sou eu e o conselho. Ele falou, como é que você faz esse subsíndico? Eu falei, cara, dá para tocar, porque o conselho é unido e essa parte da comunicação que eu bato bastante, por quê? Se você sabe o que você está fazendo e você não está fazendo nada de errado, qual o problema de você comunicar? De você divulgar? Ah, vou fazer uma obra, vou fazer não sei o quê, estamos adotando. Divulga. Né? Lá nesse prédio mesmo, agora dia 15 a gente vai iniciar o centro de correspondência. Mara, se você estiver aqui, está convidado a ir lá conhecer, tá? A Mara foi da administradora desse prédio. Hoje ela está começando como síndica profissional também. E aí o que aconteceu? A gente saiu um comunicado ontem, o comunicado foi por e-mail, nas telas dos elevadores e no Google Drive. E ainda estou começando mais um canal nesse prédio que logo vai ter pelo aplicativo também. Então, quer dizer, aí que vai? Eu já estou vendo o que vai acontecer, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai chegar dia 15? Ah, mas eu não sabia. Como você não sabia, cara? Foi divulgado. O condômino ele deixa para o último minuto para reclamar, né? Isso é padrão, mesmo se divulgando, comunicando. E uma coisa que eu fiz com o regulamento interno, que eu acho que ajuda bastante, é que nem quando a gente tem aula de armamento, né, nas Forças Armadas, que o pessoal fala, é mais do mesmo. É mais do mesmo, eu já tive, vai ter de novo, para não fazer errado. E mesmo assim o pessoal ainda erra, né? Então o que eu faço? No começo do ano, eu pego um dia, no final do ano, na verdade, né? Pego dezembro e já faço o planejamento semana a semana da divulgação do regulamento interno. Então, por exemplo, primeira semana de janeiro, eu tenho um item do regulamento divulgado. Na segunda semana, é um outro item. Aleatório. Eu vou pegar o regulamento, vou olhando. É o básico, né? Barulho, onde está o regulamento, desrespeitar o pessoal, os 4 Cs, e que nem o Patrício. Patrício, um abraço, um comentário que você entrou. Dos 3S aqui também, agora é o 4S, né? Você vai colocando item a item. Então, é o cachorro que não pode, é o animal, é o desrespeito ao funcionário, é a limpeza das áreas comuns, não atrapalhar seu vizinho. Então, você já... Eu passo 3 horas fazendo isso, mas eu já divulgo o ano inteiro. E por exemplo, em janeiro falei de desrespeito a funcionário. Em março eu volto com esse artigo de novo. Sei lá, na terceira semana de fevereiro está falando de uso dos banheiros, um exemplo, né? Em agosto vai falar de novo. E tem uma lista, eu faço uma planilha também, colocando semana a semana que eu estou falando. E depois, ao longo dos anos, você vai tratando os casos pontuais, né? Que nesse caso, a gente vai colocar o centro de correspondência agora. Então, saiu o comunicado, coloquei na minha planilha, do dia 15 até dia tal, está na tela um comunicado sobre o centro de correspondência. Que o cara, mas eu não vi. Você viu. Não tem como você não falar que você não viu. Você vai falar que você não viu, mas você viu. Em algum momento você tem que ter visto isso, né? Então essa parte da gente fazer uma comunicação efetiva, ter um plano de comunicação, né? Você fala, é chato, dá trabalho, mas tem que fazer. Mas o que ela diminui
a quantidade de reclamação é absurdo. É um trabalho ali que você faz 2, 3 horas, 4 horas, vou colocar 5 horas, 8 horas, mas isso vai te proporcionar uma diminuição na quantidade de reclamação absurda lá na frente. Eu acho que esse é um dos principais itens da gente ter, um dos benefícios da comunicação. Uma comunicação bem feita, né? Que também não adianta nada eu fazer uma comunicação de qualquer jeito, porque a hora que eu comunico eu tenho que ver porque eu tenho, o público é diverso, né? Você tem, você falou, você tem uma pessoa com um problema, você tem o idoso, você tem o jovem, você tem N perfis num condomínio e tem que chegar para todos. Não é só eu vou falar só para o engenheiro, vou falar só para o médico, vou falar só para... Não, você tem que falar para todo mundo, independente do que o cara é, da bagagem dele, isso é fundamental. Sim, e também quando você mantém essa comunicação, a forma que você vai comunicar, numa linguagem realmente, que aí você comentou no fim, uma linguagem que todos entendam, né, independente do que seja, né? A forma, o meio de comunicação, a forma de comunicar e os termos a se comunicar, porque muitas das vezes os problemas são causados pelas pessoas que mais conhecem, porque são aquelas pessoas que falam que já sabem. Ah, não, eu já sei. Teve um condomínio que eu achei curioso. Eu estava em um condomínio, tinha um morador, né, que eu falava, eu conheço tudo no condomínio, e já tinha anos atrás tinha sido síndico, há muito tempo tinha sido síndico, ele fala, não, eu já sei esse condomínio, eu conheço o condomínio aqui, todos os aspectos. Quando a gente ia ver os casos errados, os erros, as coisas erradas, era mais ele que fazia. Então, ele que conhece mais o condomínio é o que mais erra. Então, a forma de comunicação, você não tem uma linha só, se calça também para depois fazer a advertência, fazer tudo, porque tem morador que inflama, né? E se você mantém você acaba errando um pouco na comunicação, ele vai inflamar outros moradores que vão perceber o mesmo erro que ele. Eles vão entender. Aí você mantém uma linha de comunicação. Muito boa essa tua estratégia de ir mudando os artigos. O Patrício falou aí dos 3 S, né? Que é os 4 S agora. Então, muito interessante. O Freitas comentou aí. Primeiro síndico, eu vejo comunicação de fazer e de dever. Parabéns. Parabéns. Muito bom aí. Obrigado. Então, mandar Cissa, brigadão aí pelo comentário. Colocou aqui embaixo, o Fernando merece todo o meu respeito. Brigadão, e a recíproca é verdadeira. Né? Mas é isso que você falou, você vai pegar um condômino, às vezes até uma rusga pessoal, né? O cara leva para o lado pessoal e você falou, vai inflamar os outros. Você fala, pô, cara, mas é a regra, né? É que nem aquela, o cara chega, pô, mas achei que você era meu amigo, né? Seja meu amigo e siga a regra, não me complica. Ele brinca, né? Fala, você não tem vergonha na cara. Eu voto com a maioria. Pô, só que ele é a maioria, né? A gente ele é o dono da construtora do prédio, eu já processei a construtora, hoje nós temos uma amizade, nós somos amigos. Pô. Tenho muito orgulho de falar. Mas você vê, é o cara que sozinho, se ele quiser, ele pode chamar a assembleia sozinho e pode destituir o síndico, como aconteceu com o síndico que estava lá antes de mim, né? Só que a gente chamou, foi tudo de comum acordo, várias pessoas participando, não foi só a decisão dele. Que a gente falou, o voto final foi dele, mas a decisão foi de um grupo. E você vê, ele é o cara que pode chamar, sozinho pode chamar a assembleia, tem força para destituir o síndico, né? E então o que acontece? Como ele aluga muita sala e tal, ele respeita a regra. Ele chegou, o inquilino dele outro dia, tem uma situação com o inquilino dele lá e tal. Aí ele falou, eu vou lá na construtora. Eu falei, fica à vontade. Você vai apanhar aqui, vai apanhar lá, né? Aí ele mandou uma mensagem, falou, o que está faltando para... Está faltando isso, isso, isso. Ele mandou assim, dentro das regras, por favor, veja o que é possível flexibilizar. Mas ele falou, dentro das regras.
Porque ele mesmo, às vezes, uma vez conversando, tomando um café, falando besteira, ele falou, eu sei que tem a regra, mas a gente sabe que dá para flexibilizar. Eu falei, não, uma coisinha ou outra, a gente... Que também, assim, se você for levar tudo a ferro e fogo, você não faz nada. Né? Eu não sei quem aqui já participou de licitação, mas se você for pegar um edital de uma licitação e falar, não, eu vou seguir ele ipsis literis, do jeito que tá. Você não contrata ninguém, porque o negócio é engessado mesmo. Então, o regulamento condomínio fala, putz, será que não dá para eu dar uma... Pô, não vai ter prejuízo, não vai nada, então vamos dar uma agilizada aqui para não atrapalhar a vida de ninguém. Né? Que nesse caso de uma obra, o cara tá de liberar a obra. O cabeamento estruturado, pô, cara, você só vai passar o cabeamento? Não, é só o cabeamento. Então passa o cabeamento. Mas é o seguinte, se eu pegar você fazendo outra coisa, eu vou gongar tua obra e vou te dar uma multa. E fazer cumprir o regulamento, mas também se a gente puder flexibilizar, agilizar o lado das pessoas, a gente vai fazer. Né? Fala, mas eu não gosto daquele cara. O síndico, tem gente que não entende isso, né? É impessoal. Eu falo, o síndico não tem amigo. O Hernani e eu tenho amigos, mas o síndico não tem. Por quê? Eu não posso olhar, não, pro meu, é o que eu falo, eu não quero, o seu amigo pode, por que que eu não posso? Eu falei, isso eu não vou ouvir nunca. Isso é a regra mesmo para todo mundo. Porque não tem coisa mais desagradável, o seu amigo pode e eu não posso. Você acabou com a tua gestão. Você não tem mais moral nenhuma. Ah, não, por que que ele pode e eu não posso? Não, mas ele está na regra, você não está. Opa, aí é diferente. Ah, não, ele também não está na regra. Você fica assim. Você tem moral para cobrar. Né? Como é que você vai cobrar o cara numa situação dessa? Não tem como. É bem desagradável isso. Deixa, ó, tem uma Freitas comentou aí, você vai comunicando semanalmente, vai gravando no subconsciente dos moradores. Exato. O Davi fez uma pergunta. Quanto mais canais de comunicação possuirmos melhor para impactar os condomínios. Mas como mensurar esse impacto? Análise de dados. Como que fazer isso? Excelente pergunta do Davi. Eu vejo o seguinte. Quantos canais que eu tinha no prédio primeiro? E-mail. Só o e-mail. Vamos utilizar as telas, né, no caso lá que a gente tem a Eletromídia, eu acho uma solução fantástica. Só que assim, a Eletromídia tem uma particularidade. Para prédio residencial, você consegue controlar o tempo que você coloca o comunicado, porque a tela no prédio residencial ela fica na vertical. Então é metade, que nem nós estamos aqui. Metade de cima é da Eletromídia e metade de baixo é do condomínio. Só tem um detalhe. Ela não monetiza, então eu não recebo nada por essa tela. No comercial, a tela fica na horizontal e eu não consigo mexer no tempo. Então eu coloco o comunicado, ele vai passando junto com as propagandas da Eletromídia. Só que por outro lado eu recebo uma monetização em cima disso. E qual que é o problema que eu tenho? Qual é a situação que isso gera? Muitas vezes o condomínio ele entra no elevador e não dá tempo dele ler, porque a hora que ele entra já está terminando aquele comunicado. Aí, como eu falei, esse prédio eu tenho praticamente 2/3 com uma pessoa só que é o proprietário. Até a gente brincou outro dia, eu falo só com ele, falei com 2/3 do prédio. Só que eu deixei de falar com mais de 100 pessoas, né? Então o que a gente faz? Então eu passei o e-mail para ele. Opa, tem muitos que vai falar, não, eu tratei com o proprietário, está resolvido, que é o que eu não concordo. A gestão é para quem está no prédio, não só para o proprietário, né? A gestão é para o morador, para o inquilino, para o proprietário, para todo mundo. Então o que acontece? Passei para ele. Aí às vezes ele não repassa, não só ele, outros proprietários muitas vezes não repassam os comunicados para os inquilinos. Né? Então você não chegou em quem tinha que chegar a mensagem. Então você fala, beleza, a tela resolveu. Só que aí você tem essa questão do tempo. Aí uma condômina, ela chegou para mim, ela é inquilina, né, na condômina, mas ela falou, pô, às vezes não dá tempo de eu ler, às vezes eu não recebo o e-mail. Criamos um Google Drive. Para que eu criei o Google Drive? Porque, e divulguei, você tem acesso por aqui. Onde ela mandou um e-mail, olha, eu não recebi o e-mail, eu vi que tem, está aqui o link. Então a pessoa já acessa no Google Drive também e já pega o comunicado lá. E que eu falei, agora a gente está colocando o aplicativo, eu vou ter um 4º canal. Então, a gente também tem que tomar cuidado para não ficar jogando muita informação,
Porque dependendo da quantidade de coisa que você joga, o cara fala, de novo, nem vou ler essa porcaria. Às vezes é uma coisa importante, né? Agora, entrando nessa segunda parte da pergunta do Davi, como é que a gente mensura isso? Isso é difícil de fazer. O que eu comecei a fazer esse ano? Eu comecei a mensurar problemas que eu tenho no prédio. Então, por exemplo, eu marco quanto que eu consumi de água, detalhar isso daí, estratificar isso daí, né? Então, por exemplo, até vou soltar o comunicado amanhã, eu tive 12 trocas de... Você fala, puta, 12 trocas do condomínio? O condomínio é caro. Por quê? Porque eu tive que trocar 12 saboneteiras, tive que trocar 13 papeleiras. Então, agora, para mensurar o canal, eu ainda estou pensando em como fazer. Essa é uma pergunta aí muito boa, porque você fala, qual que é o impacto que tem, né? Eu vou mandar só e-mail? É difícil, mas é uma pergunta muito interessante. Ainda estou estudando, ver qual que é essa daí. Excelente pergunta, Davi. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu tenho uma resposta boa, prática para ele, porque isso é o que eu passo, né? Passei. Eu peguei condomínios que eu tenho entrado como síndico. Eu sempre fui o primeiro externo. E eram condomínios menores. Eu vejo eu mensuro a minha comunicação com a participação na Assembleia. Que eu pego o livro de ata, eu iria ver as assembleias anteriores, eram 4 participantes, 2, aquele número muito pequeno de participantes. Aí eu faço a minha primeira assembleia, quando vai ver metade já do condomínio já está na assembleia. Então, uma forma prática para você mensurar os dados é a participação na Assembleia, porque ali eles estão começando a perceber que a comunicação está certa, porque ninguém ia para a Assembleia, começaram aí, por algum detalhe. Então, uma forma de mensurar na prática participação de Assembleia. Quando você começa a ver que a participação de Assembleia... Eu já tive um condomínio que eu tive 100% do condomínio na Assembleia. Assembleia foi uma loucura, mas já teve. E aí eu virei e falei, parabéns vocês, porque agora vocês estão cumprindo. Vocês estão na Assembleia. Olha, você fala que você pegou 100% na Assembleia, eu vou falar que deve ter sido um caso raríssimo, né? Eu participei de uma Assembleia faz uns 15 dias, semana passada, faz uns 15 dias, não me recordo agora. Tinha eu e mais um. Você falou que não é possível, também, esse prédio eu não sou síndico lá, eu acabei ficando no conselho, né? Mas eu falei, eu e mais um, caramba. E aí depois o pessoal reclama, né? Pô, mas o condomínio é caro, tá faltando isso. Mas você desceu na Assembleia para participar? Eu não sei se você já deve, com certeza já pegou casos assim, que tem sempre aquele cara, mas eu sou inquilino. Não vai nada. Eu falo, tá, você pode ser inquilino, cara, mas você não pode votar sem a procuração. Mas participar, questionar, dar sugestão, você é bem-vindo para isso. Mesmo sem inquilino? Mesmo sem inquilino. Você mora aqui, você frequenta o prédio, você tem o direito de saber o que está acontecendo e de ter a tua dúvida esclarecida. Agora, só a questão do voto você acerta com o proprietário, isso é um problema seu e dele. O condomínio não tem nada a ver com isso. Mas o teu questionamento, a tua participação é fundamental. Porque às vezes você fala, eu sou proprietário. Então eu vejo uma determinada situação e vou trabalhar em cima dela. Só que eu não sei qual que é a dor do inquilino muitas vezes, se ele não me fala. Se ele falou, opa, beleza, vamos acertar. Né? Mas para inquilino é difícil, eu tenho essa dificuldade assim, assim, assado. Vamos sentar e vamos conversar, dá para resolver. Né? É que nem, não estou falando por experiência em um condomínio, o que acontece? O cara, vamos usar o aplicativo da administradora para fazer reserva do salão de festa. Puta ideia, você está com o celular na mão, né? Só que o inquilino não tem acesso. Como é que o inquilino reserva o salão de festa? Aqui, ó, o Patrício comentou, ele falou, estou fazendo restauração na fachada, envio avisos via e-módulo, eletromídia e e-mail pela administração. Fiz o aviso ontem... ele usa o imódulo, eu também sou um grande fã do imódulo,
né, um excelente aplicativo. Ele tem uma cara de software velho, isso é da década de 90, assim, isso, ele tem cara mesmo. Até o pessoal da própria Módulo reconhece isso. Mas ele é uma excelente ferramenta. E o que eu gosto nele? Por exemplo, você faz um comunicado. A gente tem aqui em São Paulo, tem o Vizinhança Solidária, né? Tudo bem que o prédio aqui não está. Mas você teve uma situação, cantou no grupo do WhatsApp um assalto, um cara suspeito numa rua próxima. Não dá tempo de você mandar e-mail, porque você vai mandar, você ligar o computador, ou mesmo que você mandar do celular, vai levar um tempo. Eu não sou muito fã de grupo de WhatsApp para prédio, não. Isso eu já falo. Você teria que ter um canal no Telegram, uma via só de comunicação, né? O duplex aí não funciona muito. Então você cantou a informação, você já dá Ctrl+C, Ctrl+V e joga no imódulo, já cantou para todo mundo, está todo mundo sabendo. Tá? Então falando em módulo porque é o que eu uso, que eu sou muito fã. Mas você pode ter um outro aplicativo, por exemplo, que você consegue fazer isso. A informação chegou, você está com o celular na mão, já cantou para o cara, é excelente. Então é que nem você jogou a informação fechar a janela, excelente. Aqui, ó, cara de velho mesmo, mas funcional, perfeito, mas funciona. Não vou discutir, concordo plenamente. Eu também sou dessa opinião. Mas tem que funcionar, porra. Se funciona, tá bom, pô. Se funciona e funciona bem, essa é a pretensão do aplicativo, funcionar, né? O Davi aí, já fica a sugestão, criarmos o canal. É isso aí, Davi. Já vamos sentar e vamos estudar isso aí. Cara, o Freitas está com uma dúvida aqui. Ó. O síndico pediu para que um dos colaboradores dele, aí só ele falou, ele faz terceirização, né? Ele tem um canal muito maneiro. Até depois, cara, troca ideia com ele que ele tem uma gestão maneira de terceirização. O síndico pediu para um dos colaboradores entregar notificação de multa e de aviso. Isso é correto? No caso, foi o vigilante da Honda que entregou. Freitas, cara, não. É desvio de função, cara. Desvio de função, não é papel do cara. O cara é vigilante, ele não é administrativo, ele não é gestor. É errado, cara. O que tu teria a falar isso aí, Ana? Exatamente o que você falou, não tem que ser o vigilante que entregar, a não ser que o vigilante seja o cara que fique na portaria, né? Porque, inclusive, como é uma multa, ela tem que ser protocolada que o cara recebeu. Porque, uma advertência no caso, né, essa notificação, ela tem que ser protocolada. E eu já vi acontecer muito do cara chegar e, por exemplo, o porteiro entregar a notificação, o morador, ou enfim, quem recebeu, ficar bravo, rasgar e jogar na cara do porteiro. Eu vejo, por exemplo, se você deu uma advertência por desrespeito, né? O cara rasgou, já toma multa. Porque nos prédios que eu administro, o regulamento não existe advertência, é multa. A multa é advertência, desculpa. Fala, filho, se comporta, né? Eu tive um chefe, ele até falecido, e um dia ele falou para mim, você fez uma cagada no trânsito, você passou o farol vermelho. Chega uma advertência para você falando, olha, a próxima vez você vai ser multado. Não, já chega a multa, não é? Então, para ele é a mesma coisa. O Jean Carlito falava isso. Tem que ser igual, tem que ser multa direta. Eu acho que tem situações, sim, que é multa sem conversa, não tem que ter, em algumas situações, né? Não tem que ter advertência. Que nem, por exemplo, aqui que eu gosto de fazer, tá? A gente está entrando um pouco nessa área de advertência, eu gosto de discutir com o conselho. Puta, tem situação que eu não discuto, já advertência e acabou. Principalmente essa parte de desrespeito. Que eu falo para a terceirizada, né? O Freitas deve ver muito isso. Tem muito síndico que adota essa postura, que eu sou contra. O que é mais fácil para mim? Eu vou bater na terceirizada, é o elo mais fraco da corrente. O que é o certo? Vamos apurar o que aconteceu e punir o responsável. Se foi na terceirizada, resolve. Troca o cara daqui, enfim. Não, é culpa do condômino, está aqui a advertência. Então eu discuto muito com o conselho, vamos ter que dar advertência. Faço a minuta, discuto com o conselho. Por quê? Porque senão o cara vai falar, é pessoal. Não, não é pessoal. Teve uma discussão que o cara falou, não vamos dar advertência, vamos dar advertência. Né? Descumpriu o regulamento. Então, essa situação aí do Freitas, eu também acho errado, não tem que ser o vigilante, o Honda que fez isso. O morador provavelmente tem que passar numa portaria, se tiver a portaria, assina que retirou, ou é portaria remota.
foi enviada por e-mail, tem o devido protocolo. Por exemplo, essa semana eu dei 2 advertências lá no condomínio. As 2 tiveram questionamento. E detalhe, não foi o condômino que desrespeitou, foi um visitante dele. E aí uma falou, mas eu não tive na portaria. Eu falei, mas não falei que foi você, foi um visitante do teu conjunto. Aí a pessoa deu uma... Aí ela falou, opa, foi besteira aqui. Fez uma... Derrubei o tripé aqui. Ela falou, não, mas tem situações aqui no prédio. Eu falei, então, você tinha que ter me avisado antes, não agora. Ah, então cada vez que eu tiver uma situação eu vou mandar e-mail. Eu falei, perfeito, é isso mesmo que eu preciso. Porque eu tenho registrado. E eu posso bater na terceirizada. Bater não, né? Cobrar a terceirizada para melhora do serviço. Então, tem que estar registrado. A gente vai estar naquela, tem que ter o registro, o cara tem que ter. E nesse caso, a gente imprime a advertência no condomínio com protocolo. O direito dele ficar bravo. Mas não vai desrespeitar a pessoa que está ali trabalhando. Da mesma forma que se a pessoa também não vai desrespeitar ele ou o funcionário dele, né, ou o visitante dele. Então o que acontece? Advertiu. O que eu faço? Eu pego uma cópia do protocolo, a gente arquiva, devidamente assinado, lógico, e já mando para a administradora. Contabiliza aqui para mim, por favor. E já tem um outro arquivo meu compartilhado com a administração do prédio, né, a administração que eu digo, meu gerente predial, manutenção, que eu tenho lá, olha, foi advertido tal dia, tal motivo. Por quê? Repetiu? Toma uma multa aí para você, filho. Vai aprender a respeitar os outros. E agora eu não lembro se foi o Davi, o Wilson, quem que perguntou, agora eu até peço desculpa. Um dos maiores problemas, os problemas que a gente tem em condomínio, mas um dos maiores motivos que eu tenho para advertência e multa é desrespeito. O desrespeito. O respeito é uma linha muito tênue para cada um, né? O respeito, uma pessoa acha que está passando pelo respeito, ela quer responder com uma falta de respeito, aí todo mundo perde a linha, né? É uma linha muito tênue o respeito, e se manter nela é quase uma corda bamba. É que você falou, é linha tênue, é difícil. E às vezes a gente tem a situação, o cara vem e grita com você. Eu sou descendente italiano, tenho sangue quente, não tem jeito. A vontade de dar um tapa na orelha do cara, você fala, puta, peraí, vou perder a razão. Aí é duro, às vezes você tem que manter a calma, né? Eu passei por uma situação, o cara... A gente precisou fazer uma manutenção emergencial nos banheiros, né? Mesmo o prédio fora de garantia, a construtora fez na garantia, né? Já deu o prazo dos 5 anos e tal. E, Freitas, só uma coisa, mandou por e-mail, é perfeito, mas tem que ter o protocolo, né? Ou um aviso de recebimento, ou falar, confirma que você recebeu. Às vezes eu mando e-mail, olha, aconteceu a situação assim, né? Esse aqui já serve como advertência. Porque o cara vai falar, mas eu não recebi, eu não estava sabendo. Sempre vai ter a desculpa, o e-mail é fácil, né? Eu não recebi. Não, você recebeu sim, filho. Então, tem sempre essa questão aí do protocolo, né? É porque agora eu perdi que ele está falando que eu fiz esse paralelo aí, eu perdi o que a gente estava falando, caramba. Depois volta. Foi da notificação, a Honda, notificação. A gente está falando tanta coisa, já foi de um assunto, foi para outro, agora foi outro. A vantagem das lives é essa, né? Você vai falando uma série de assuntos aí que vai ajudando todo mundo, né? Então, eu acho muito prático isso. Cara, deixa eu te falar, quero te agradecer. A gente já fez aqui a nossa hora, né? Passamos aqui de 1 hora, estamos chegando a 1h04 agora. A live. Então, cara, obrigado aí pela sua participação. Quero deixar aí a porta-voz para poder fazer a sua contribuição. Quem quiser fazer mais uma pergunta, aproveita aí. Esse é o momento. Não chora depois, aí não tem notificação mais. Eu queria agradecer a oportunidade, foi um prazer bater um papo aí com você. Essa 1 hora que a gente passou aqui, passou voando também, a gente nem viu o tempo passar, né? Agradecer todo mundo aí que participou, que fez pergunta.
agradecer a Cissa, principalmente, eu gosto muito dela também, adoro também foi uma live leve, gostosa, todo mundo participou. Espero ter contribuído aí, ajudado o pessoal que fez pergunta também ajudou bastante aí. E sempre que alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Próxima vez que quiser bater mais um papo, vai ser um prazer enorme. E mais uma vez agradecer a participação de todo mundo. Cara, obrigado. Ô, Freitas, tu que quer contato de todo mundo, vai lá, fala que veio da live, tá? Esquece a comissão. Mas aí, mano, obrigado por tudo, obrigado pela live, obrigado a todo mundo que participou. Hoje eu não estou indo para São Paulo, hein? Amanhã eu tô lá na Escotim, então se topou, a gente se vê lá e tamo junto. Valeu, brigadão e boa viagem quando você vier para cá. Valeu, gente. Amanhã a gente também tem a live do Condonecta às 5 horas, Dr. Pedro Barbosa, é sócio aqui do Rio da Carpate, advogado, né? Então ele vai fazer a live, ele é daqui do Rio, aí a gente vai fazer a live amanhã, eu vou fazer lá da Escocinha, vou arrumar um canto lá na bagunça mesmo, e vamos fazer. Mas obrigado aí, mano. Obrigado a todo mundo. Tamo junto, até amanhã. Valeu, até mais. Um abração.